Vamos lá, nossa terceira tentativa. Agora vai, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Vamos para nossa aula e nosso vídeo joia de número 7. Eu tinha gravado ele, mas tive alguns problemas técnicos, então eu vou ter que regravar aqui. Então pode ser que eu tenha deletado alguma coisa, alterado alguma coisa que vocês não montei no projeto. Mas então a gente vai passar aqui só para ver se está tudo certo. Vamos alinhar os pontos aí, ok? Então já entendemos um pouquinho em geral sobre a aplicação web, sobre a API, MVC, desenvolvimento a gente está fazendo em camadas, criando vários projetinhos. Vimos a diferença aí da aplicação quando ela é executável, aplicação web e API. E a gente também viu que eu tenho esses projetos auxiliares de biblioteca, Class Library, que não são executáveis a princípio, né? Eles vão ser utilizados pelas outras aplicações. Beleza. E a gente viu também, a gente criou uma classe filme e a gente usou ela em dois projetos. No primeiro momento, na aplicação web, para a gente poder ver como é que funciona as páginas, as views com os controllers, e também na API para a gente ver um endpoint lidando com esse tipo de dado da nossa classe filmes, tá? Só que eu precisei replicar esse código, tanto na API quanto na minha aplicação web. Então, o que a gente vai fazer é criar isso num local único, um ponto único, onde fique mais fácil. Eu não tenho que ficar replicando esse código, tá? Então, a gente vai criar essa classe filmes aqui na nossa camada de domínio, beleza? Vamos lá. Beleza. Então, aqui ó, na aplicação web, onde eu tenho aqui essa view de filme e as páginas, eu vou deletar ela, porque a gente estava fazendo só alguns testes. A gente não vai usar ela agora. A minha controller de filme também pode deletar, da aplicação web. Se tiver aqui no Modas para você, a classe filme pode deletar também, a gente não vai usar, do web. Para API também é a mesma coisa. Pastinha Model, se tiver criada aí, pode excluir ela. E a controller também, tá? Vamos deixar sem. E a gente vai criar isso depois, beleza? Vou compilar a aplicação para ver se não está quebrando nada. A princípio está tudo certo. Show. Então, o lugar onde a gente vai concentrar o nosso código da nossa entidade vai ser aqui na camada de domínio, tá? Então, aqui em domínio, ela vai ser uma entidade. Então, eu vou adicionar uma nova pasta, um namespace, que eu vou chamar de entidades. Entities. E aqui eu vou incluir nossa classe filme, tá? Classe filme. E aí, eu vou definir aqui os parâmetros para ela, tá? Então, a gente vai ter as propriedades. Então, prop do tab ele já cria. A gente vai ter um inteiro, dois inteiros, e eu vou ter duas strings aqui, tá? Vamos lá. Então, primeira chave, eu vou chamar de filme ID, que vai ser do filme. Vou ter a duração desse filme em minutos. Vou ter também aqui o nome e o gênero desse filme. E a gente tinha visto um pouquinho sobre construtor também, na hora de construir a classe, né? Vamos fazer aqui, ó, apenas dois construtores simples que a gente vai usar na prática aqui. Então, o construtor vai ter o mesmo nome da minha classe. Eu posso ter ele sem parâmetros. E a gente vai criar aqui, ó, em que eu passo todos os campos. Então, eu vou ter o ID. Faltou um T aqui. Int ID. Eu vou ter o nome. Vou ter o gênero. Gênero do filme. E vou ter a duração. Eu vou copiar isso daqui. E aí eu vou ter uma opção aqui, só que sem o ID. E ele está dando erro, lembra disso no construtor? Eu posso ter vários construtores. É daí que vem o termo lá de sobrecarga de métodos. Eu estou sobrecarregando, dando várias opções. Mas para eu ter um construtor diferente na classe, tem que ter a assinatura dele diferente. Ó. Assinatura eu entendo pelos parâmetros que compõem a chamada dessa minha entrada do construtor. Então, como está igual, ele está falando, opa, já existe aqui com a entrada. Então vamos deixar o primeiro aqui sem o ID. Tá? Aliás, vamos deixar o de baixo sem o ID. Certo? Então aqui o sem parâmetro não passa nada. E esse daqui então, a gente vai setando usando this, nome do campo da minha classe, do meu objeto. E aí eu vou ter o parâmetro vindo aqui da assinatura do método. Ó. Nome, gênero e duração. Ok, duração. Boa.
E aqui na parte de cima, a gente vai setar o valor do ID. Só que eu tenho que passar esses valores também, nome, gênero e duração. Então, para não ter que fazer isso daqui, ó, copiar, colar, colocar nessa parte aqui do código e repetir isso, a gente vai fazer a chamada esse construtor, faz a chamada para o construtor com menos parâmetros, tá? E aí a gente usa a palavra-chave diz. Você vai usar a chamada dessa classe, tá? Para esse objeto, você vai passar esses parâmetros, nome, gênero e a duração. Com isso, a gente fecha a base da nossa classe. Uma vez que eu criei ela aqui na minha camada de domínio, tudo que eu tiver de modificação, alteração, eu faço apenas nesse local, e aí a minha API e a minha aplicação web conseguem utilizar ela, tá? Beleza? Ok. Que mais? A gente vai colocar agora algumas validações para minha classe de filmes, tá? Então, para poder criar um filme, eu tenho que informar o nome e o gênero dele, são obrigatórios, tá? Eu vou deixar a duração como opcional, não vai dar algum problema se não informar a duração. O ID pode ser que às vezes eu não tenha também, então para construir o objeto ele precisa ter o nome e o gênero obrigatoriamente, tá? Eu poderia pedir também duração obrigatório. Como eu falei que ele não vai ser obrigatório, então vamos deixar aqui também uma opção onde eu não precise passar a duração. Não, eu quero simplificar isso aqui, tá? Tem que passar a duração também, tá? Os 3 campos são obrigatórios, nome, gênero e duração. E a gente vai criar algumas validações para isso. Então vamos criar aqui embaixo, ó, o método, ó. Vai ser um void validar parâmetros ou propriedades filmes. Então vamos começar pelo nome aqui, ó. Então eu vou olhar aqui, ó, tem essa string, que ele tem a opção se ele for nulo ou vazio. Então se o meu nome for vazio ou nulo, então vai dar um erro aqui. Eu vou lançar uma exceção, que é uma classe lá que ele lança para mim uma falha na aplicação. Estou usando a exceção padrão, mas a gente pode criar também exceções para os nosso projeto. Classes personalizadas de exceção, tá? Então aqui, ó. Campo nome é obrigatório. Eu posso também criar aqui, colocar anotação, né, no próprio campo, identificando que é aquela informação obrigatória, mas eu posso colocar também, criar isso na mão, que é essa propriedade, tá? Validar propriedades. Então, campo nome obrigatório. Eu não tenho ele, vai dar um probleminha aqui, vai dar um erro. Vou copiar esse if, e aqui eu vou fazer o gênero a mesma coisa, tá? Campo gênero é obrigatório. Então, se ele tiver com algum problema, não foi informado, está nulo, ele vai lançar a exceção também. E aí, por último, eu vou fazer a duração, só que duração não é uma string. Então, como ele é numérico, duração ele tem que ser maior do que 0, tá? Campo duração é obrigatório. Tá? Com isso eu valido aqui os principais campos da nossa classe filmes. Certo? E aí repare que o código é um pouquinho grande, né? Eu tenho aqui a parte das referências, temos o namespace. Vamos reduzir um pouquinho isso aqui para ficar com esse recuo mais para a esquerda. Ó. Na linha do namespace dá um Ctrl ponto e escolhe essa opção para converter para arquivo. Então ele vai resumir a declaração do namespace em uma linha e a gente ganha aqui um recuo para a nossa classe filme. Eu consigo também organizar meu código por partes aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho essa parte de propriedades, eu consigo trabalhar com regiões. Eu tenho essa palavrinha aqui, ó, region, que eu coloco com um joguinho da velha, né? O hashtag ali antes. Então, eu coloco aqui, por exemplo, ó, propriedades. Isso aqui não faz parte do código, da lógica em si, eu uso mais para fazer organização. Ó. Eu fecho ele com um end region. E aí eu consigo fazer isso daqui, ó. Eu consigo colapsar. E aí, se eu quiser ver detalhes, eu posso maximizar ele. Ou então eu deixo a setinha do mouse aqui em cima, em propriedades, ó, que ele já vai mostrar uma parte do código ali. E aí eu reduzo a minha classe. E aí a parte de construtores, eu posso criar uma região só para ele, né? Construtores. Primeiro, segundo, terceiro. Então aqui eu vou ter um end region. E aí com isso a gente economiza aqui também, ó. Então eu consigo ter uma visão macro da minha classe.
apesar de eu ter aqueles atalhos da Ctrl+O que ele reduz para mim aqui tudo, eu posso ainda também usar essas regiões, né? Propriedades, construtores, e aqui eu vou ter os meus métodos. Eu posso separar também os métodos públicos e os métodos privados, tá? Métodos. E ele fica dando erro, ó, porque ele falou, opa, você abriu aqui esse hashtag region, mas não fechou ele. E é isso mesmo, eu não preciso completar ele para ficar certinho. End region. Então a minha classe filme, ela tem propriedades, construtores e eu tenho meus métodos. Então fica mais organizadinho as coisas aí, tá? Meu namespace, minhas referências. E aí com isso a gente implementou a nossa classe de filmes. Seguindo aqui, a gente pode definir essa validação de validar propriedades. Eu posso fazer a chamada dessa classe, desse método para essa classe lá no meu objeto. E também poderia incluir ela aqui, ó, quando eu estiver construindo o objeto, né? Faço essa chamada também direta. Vamos fazer explicitamente a chamada dela, tá? Então, para a gente testar, eu vou criar um outro projetinho aqui, não é de teste unitário, mas de validação, só para a gente fazer validações simples da aplicação. Então, a gente consegue testar um pedacinho do código desse cara, tá? Vamos lá, então. Vamos aqui, ó, botão direito, adicionar novo projeto. E aí eu vou usar o tipo console app. É esse primeiro aqui. Então, vou copiar o nome da solução. Console filmes. Deixa de teste simples aqui, ó, tá? Só para não confundir com de teste unitário. Vamos seguir aqui na versão 6. Beleza, peço para criar. E a gente vai montar aqui. Tinha que deixar contrário a opção, né? Vou criar de novo com a opção correta aqui, tá? A gente faz igual a gente fez no vídeo. Eu vou entrar lá, deleto ele e crio de novo. Então, entro lá no path. Só voltando aqui o simple test, tá? Vamos só remover ele da solução antes, não. É que eu quero que ele tenha a classe aqui, né? Remove, opção remove. Ok. Agora sim eu vou lá e deleto ele. Vou criar novamente, tá? E deixar ele marcado, eu sempre esqueço disso, tá? Vamos só alterar a classe aqui para pública. Beleza. Então, a minha classe filme, ela está definida em um outro projeto, um projeto de domínio. Para poder utilizar ele aqui, deixa eu só dar um save e tirar esse asterisco. Para usar aqui, por exemplo, nessa parte de teste, vou vir aqui onde está escrito dependências, clicar com o botão direito e eu vou no adicionar referência de projeto, add project reference, e a gente vai marcar a nossa camada de domínio aqui, ó. Marquei domain, ok. E aí você vai ver que aqui dentro vai aparecer em projetos nosso domínio, tá? Então a gente consegue utilizar ele. E na classe program, vamos criar um método aqui embaixo, valida, objeto filme. Vou remover esse hello world. Então vamos criar essa classe aqui, filme. Quando eu digito filme, ele não reconhece a princípio, ó, ele dá a sugestão lá. Eu dou um enter e ele adiciona a referência aqui pra gente, tá? Da entidade. Então, isso aqui criar nosso filme. Vamos aqui o construtor. Ó, então ele dá as opções, né, pra gente. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, classe filme, por exemplo, a gente vem aqui na classe, ó, dou 3 sinal da data, né? A barrinha que você usa para data lá no teclado numérico. E aí ele vai carregar esse summary, né? Ó. Classe que identifica. Você consegue dar uma descrição dessa classe, né? Classe que identifica, mapeia, que define filmes na aplicação, né? Classe para registro filmes.
Aí eu consigo definir também para os construtores, tá? Essa informação, essa documentação. Quer ver? Vamos criar aqui, ó. 3 também, faltou um. E aí, diferente do para classe, ele vai colocar o summary e ele também consegue colocar parâmetros, você consegue identificar cada parâmetro do seu construtor para você documentar ele, tá? Então, ó, construtor de filmes. Você coloca aqui, ó, recebe um campo numérico do tipo int. Exemplo 2. E você consegue facilitar a pessoa entender como utilizar aquela classe, aquele objeto. Às vezes você cria as suas classes, você vai disponibilizar em pacotes para outros times utilizarem. Então, para eles entenderem o que está sendo feito naquele método. Aqui está bem simples o cenário, está bem claro. Mas é legal você conseguir fazer essa documentação para auxiliar o pessoal também, tá? Campo texto para nome do filme. Exemplo do Titanic de exemplo aqui. Tá. E eu posso fazer as mesmas coisas para os demais, tá? Tá, mas como é que isso aqui me ajuda, né? Vamos lá agora voltar na program. Vou colocar aqui, ó. Filme. Criei meu objeto com o nome de filme, igual quando eu der um new aqui, ó, você vai ver que ele, se eu deixar o mouse aqui, deixa eu ver as opções. Isso aqui é o que a gente criou, né? Mas ele mostra que só tem que compilar o código. Deixa eu só compilar ele aqui. API, domínio, esse de teste simples. De novo aqui. Filme. Vamos colocar aqui, cadastrar um de exemplo. Cadastrar o Titanic mesmo, eu tinha feito. Drama, né? Tinha colocado e a duração em 2 horas esse filme, né? Sei lá, 125 minutos. Aproximado, tá? Então a gente consegue ver a documentação dele aqui, tá? Ele até aparece, não sei porque no meu não tá aparecendo agora, ó, construtor de filmes. Se eu deixar o mouse aqui ó, em cima da classe filme, ó, classe para registro de filmes, então que você documenta ali, ele vai aparecendo para facilitar aqui, tá? Construtor de filmes. Beleza. Tá. Então, essa é uma forma que a gente tem também de trabalhar. Agora ele tá aparecendo, né? Ó, se eu deixar o mouse aqui em cima de filme, não, ele vai colocar a descrição. Eu coloquei pro construtor também, né? Boa, boa. E ele fala que tem 2 overloads, né, sobrecargas, que eu consigo usar também, que são as outras opções. Beleza, então criei o filme, vamos mostrar a informação desse filme. Então, CW, tab console writeline, então vou colocar aqui algumas informações. Filme, e aí para não ficar concatenando assim, ó, mais, aí eu vou colocar filme.nome para mostrar, por exemplo, depois eu vou colocar aqui, ó, gênero, 2 pontos. Tem que concatenar com mais, né? Filme. Ponto gênero. Fica um pouco custoso fazer isso. Fica feio também. Então a gente vai usar aqui o sinalzinho do dólar. E aí a partir dele eu não preciso mais ficar concatenando, né? Eu posso usar um código desse jeito direto. A única coisa é eu tenho que usar chaves agora para poder entender o que é texto e o que é variável, tá? No caso aqui, ó, filme.nome é a propriedade do meu objeto. E aqui o gênero é a mesma coisa. E ele consegue compreender certinho, tá? Beleza. Agora se a gente criar aqui um filme. Filme 2. Vou criar ele sem parâmetros. Instanciei. E o filme ficou em minúsculo. Esse que ele tá chiando aqui, tá dando erro. E o filme 2. E a gente vai atribuir aqui pro filme 2 depois o valor dele, né? O nome. A gente coloca aqui que o nome do filme vai ser Shrek, por exemplo. Shrek 1. Se eu chamar aqui para fazer a validação, antes de eu escrever aqui para o primeiro filme, ponto aquele método validar propriedades, ele valida para a gente se está tudo
tudo certo, né? Tá tudo ok. Vamos fazer isso para o segundo também, ó. Filme 2, validar propriedades. E aí eu exibo aqui as informações do filme. Como a gente fez o primeiro, tá? Nação espaço, aqui nesse gênero. E faltou dois pontos no filme, né? Filme, dois pontos, e ele exibe pra gente esse filme. Tá. Agora eu vou vir aqui no método main e vou chamar esse meu método valida objeto filme. Como eu estou chamando ele, eu preciso colocar o parênteses, ponto e vírgula, tá? Então a gente vai testar criação de objetos filmes. E aí, para iniciar aqui, vamos marcar o simple test como o projeto que inicia, né? Configura como start project. Na verdade, cancelar aqui. Tem que setar como start project, né? Agora ele que está iniciando a aplicação. E aí eu vou trabalhar com breakpoints, tá? Para a gente testando linha a linha. Para mim tá linha 9 aqui. Então, se você não conhece essa parte, ele vai incluindo a linha do seu código no trecho que você vai programando dentro de uma classe para facilitar você identificar, teve um problema na linha 32, na linha 65. Então, essas linhas de código para você identificar e até conversar com alguém. Ah, tá vendo aquele método da linha 12, valida objeto? Aí a pessoa que estiver vendo um projeto parecido, ela consegue se achar de um jeito mais fácil, tá? Então, vamos marcar aqui um breakpoint com a tecla F9. Então, ele vai marcar esse pontinho aqui. Então, meu código roda e quando chegar nesse ponto, ele para e aguarda uma ação minha. Então, para executar, ele digita um F5, ele vai compilar, iniciar a aplicação. Como é uma console, ele carrega essa telinha preta aí e o cursor vai parar lá no nosso validação objeto filme. Beleza. Para poder debugar o código, andar com ele, a gente tem duas opções. Eu tenho o F10 e o F11. O que muda entre eles é o F10, ele vai executar linha a linha, e quando eu tenho um método, ele não entra no detalhe do método. Ele executa e já vai para a próxima linha. Então, eu estou na linha 9, ele ia executar e já passar para a linha 10 se não tivesse nenhum problema, se o código estiver tudo certo. Nesse caso, eu quero que ele execute entrando no detalhe desse método que eu criei, valida objeto filme. Então, para fazer isso, eu uso a tecla F11. Que aí ele vai descer dentro desse método e eu consigo testar, fazer o debug dessa parte do meu código, tá? Então, vamos lá, né? F10. Agora eu vou usar só o F10 para testar linha a linha aqui, tá? Eu vou só voltar na linha 14. Eu consigo fazer isso também, tá? Em console, volta a linha. Se eu usasse o F11, não o F10 aqui, na hora de criar esse objeto, olha o que ele ia fazer. F11, ele ia lá na minha classe de filme, e aí ele ia percorrer o caminho aqui, ó. Primeiro ele vai no construtor, que tem os 4 parâmetros passados. Aí ele vai chamar o this. Se eu usar o F11, ó, ele vai cair agora no meu construtor com 3 parâmetros. Se eu der um F11, aí aqui ele vai executar essas 3 linhas, está setando os valores. Aí ele volta no construtor, completa com a linha do ID. Pode clicar em sim aqui. Completou, agora ele volta, ó, e ele vai executar essa linha. Então o F10 executa para mim sem eu saber os detalhes daquela instrução daquela linha. Se é um método, ele só processa lá e retorna para a gente. Quando eu coloco o F11, não, eu quero entender esse processamento. Aí ele vai entrar no detalhe, tá? Então, se eu fizer aqui ó, o F10 direto no validar propriedades, ele vai passar direto, ó, F10. Ele passou, mas ele deu para a gente uma exceção aqui, que ele está falando do campo duração, né? Vamos só ver aqui novamente. Deixa eu passar com ele aqui. Deixa eu só ver. A gente não setou ele? A gente setou aqui duração. Bom, vamos debugar ele que a gente consegue entender quando tem alguma coisa no código, né? Vamos lá, F11. F11. Estou entrando aqui na duração. Ó, então ele vai setar pra gente. Duração. Meu nome está setando um valor, Titanic. Gênero setou o valor. E duração, ele setou o valor também. Tá bom. Aqui ele passou agora o valor do ID, ó, tá 0. Agora ele está valendo 1. E ele vai validar as propriedades. Então, vamos lá, nome. Existe, não deu problema. Ah, a duração, né? Ó. Se a duração for 0, não maior que 0. Eu preciso que ela seja, né? Maior que 0 para funcionar. Na verdade, se ela for menor ou igual a 0, a gente vai dar um problema. Eu não posso lançar nem duração negativa e ela não pode ser zerada, né? Por isso que ele deu aquele erro, ele fez o que a gente pediu, só que eu me confundi com o sinal aí, tem que ser o menor ou igual a 0. Tá? Então agora ele não vai dar erro na exceção da duração e passa. Então legal que a gente consegue fazer essas validações certinhas no nosso código, beleza? Aqui ele vai escrever na tela, esse console write, né? Deixa eu pegar aqui a console.
apareceu o filme pra gente. E agora no filme 2, ele montou o objeto. Vamos deixar o mouse aqui e olhar as propriedades. Ó. O que é numérico, ele está zerado. E o que é texto, ele está como nulo, né? Ele não está setado esses valores. Você tem o valor de nome. Ó. Se eu olhar filme agora, eu vou ter o nome do filme setado, mas o gênero não. E agora, quando for no validar propriedades, ó, usando F11, ó, em nome ele vai passar. Quando chegar no gênero, aí vai dar ruim. Ele vai falar, você não informou o gênero, e ele vai lançar a exceção. Campo gênero é obrigatório e ele é mesmo, eu preciso informar ele. Então ele lança exceção na minha aplicação. Então ela vai encerrar com um erro aqui no caso. Tá? Beleza, vamos só corrigir então, setar esse valor aqui. E aí para simplificar, vamos criar aqui direto, né? Tem o filme, o título do Shrek, e eu vou falar que tem, não sei, 105 minutos, tá? Tô chutando. Beleza. ID. Temos o nome, falta o gênero, né? Vou colocar animação. E se a gente rodar de novo, vamos ver se ele passa agora. E aí eu vou usar o F10, não vou entrar no detalhe que a gente já entendeu a ideia dele, né? Eu vou usar o F11, ó, mas eu vou validar a propriedade. F10, passou. F10, passou também. E aí ele vai escrever na tela os dois filmes pra gente, ó. E aí ele escreveu o Titanic aqui 2 vezes, porque provavelmente a gente não passou o filme 2 aqui, né? Deixa eu ajustar aqui, ó. A gente copiou essa linha, mas aqui ó, o objeto é o filme 2 agora, não o filme 1. Por isso que ele apareceu o Titanic 2 vezes, tá? Então cuidado com isso. Quando estiver usando os objetos, se eu crio um objeto filme 2, sete as informações do filme 2. Olha lá, só a execução, para a gente matar essa parte, ó. Deu certo agora, ele escreveu. Com isso a gente tem um local do nosso código, nossa classe de domínio, com as regras de negócio, no caso, essa validação das propriedades seriam as regras de negócio. A gente mapeou certinho tudo que a gente precisa para poder trabalhar com o nosso filme. Boa, a partir disso aqui a gente vai agora evoluindo o projeto nas demais camadas até a gente juntar todas as pecinhas e fazer a nossa aplicação funcionar. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, um comentário, deixe aí nos comentários, tá bom? E eu fui. Deixe seu like também e joia. Até mais. Tchau, tchau.